Quando a tela do celular da minha esposa acendeu na minha mão, eu estava com nosso filho no colo. Não foi uma briga, não foi batom na camisa. Foi só uma frase curta, no brilho azul da sala escura, dizendo: "Como está o meu pequeno herdeiro hoje?" Naquele instante, entendi que a minha casa tinha uma porta escondida e que eu era o único homem que nunca receberá a chave. Yolanda estava no banheiro, cantando baixo, como se a noite ainda fosse comum. Eu fiquei parado no sofá, com o menino dormindo contra meu peito, sentindo o calor minúsculo da respiração dele atravessar minha camiseta. O celular dela vibrava sobre a almofada, aberto por descuido, talvez por confiança, talvez por arrogância. O nome na tela era Evaristo Siqueira. Evaristo. O homem que chefiava a expansão comercial de uma rede de laboratórios em Belém. O homem que apertara minha mão uma vez num coquetel em Nazaré e dissera que Yolanda era uma peça rara na equipe. O homem que, quando nosso filho nasceu, mandou uma cesta enorme de frutas, fraldas importadas e um cartão escrito com letra de secretário: "Que venha com saúde e brilho." Na época, eu ri. Agora, a palavra "meu" ardia na minha cara. O chuveiro desligou. Eu escutei o registro Ranger, a porta do box abrir, os passos dela no piso. A casa inteira parecia prender o ar comigo. Toquei na conversa. Não havia histórico. Tela limpa. Nenhuma mensagem antiga. Nenhum áudio. Nenhuma foto. Só aquele aviso flutuando, como uma faca que alguém esqueceu cravada na mesa. Apagar tudo era pior do que trair. Quem não deve, esquece o telefone no sofá. Quem não deve, deixa a conversa velha, meme bobo, recibo de farmácia, foto repetida. Quem limpa, sabe exatamente onde o sangue caiu. Tirei 2 capturas de tela e mandei para mim mesmo. Meus dedos falharam na senha do meu celular. O menino se mexeu, abriu a boca, fez aquele som pequeno de quem está quase chorando. Eu ajeitei o corpo dele no braço, encostei o rosto no cabelo fino e sussurrei: "Calma, meu filho." A porta do banheiro abriu no andar de cima. Yolanda chamou, com voz doce demais: "Aureliano, você viu meu celular?" Eu coloquei o aparelho dela no mesmo lugar. "Está aqui no sofá." Ela desceu alguns degraus, enrolada numa toalha, cabelo molhado grudado no pescoço, olhar rápido demais na minha mão. "Quem mandou mensagem?" Eu levantei os olhos devagar. "O dono do menino." O rosto dela perdeu cor, só por um segundo. Depois voltou. Yolanda era boa nisso. Ela sempre soube vestir uma versão aceitável de si mesma antes que os outros percebessem a rachadura. "Que besteira é essa?" Ela riu sem ar. "Você está cansado. Está ouvindo coisa." Eu balancei o menino no braço, sem levantar a voz. "Cansaço não escreve mensagem." Ela apertou a toalha no peito. "Você mexeu no meu celular? Você deixou a mentira acesa." Ela deu um passo para baixo, furiosa agora, como se a melhor defesa fosse me transformar no criminoso. "Olha como você fala comigo. Eu acabei de voltar do trabalho. Passei o dia ouvindo cobrança, reunião, meta, e agora entro na minha casa para ser acusada por causa de uma mensagem idiota." Eu olhei para ela. Não senti vontade de gritar. Isso me assustou. A raiva verdadeira, quando fica grande demais, vira silêncio. Idiota foi eu ter confiado. Ela travou. Nosso filho mexeu a mão pequena na gola da minha camisa. Yolanda olhou para ele, depois para mim. "Não envolve a criança nisso." Eu dei um sorriso curto, sem humor. "Você envolveu primeiro." Foi assim que a primeira rachadura apareceu. Não com porta batendo, não com prato quebrado. Só uma frase curta, dita na sala de uma casa comum, perto de uma estante com livros infantis ainda cheirando a loja, em uma noite úmida de Belém, enquanto a chuva fina batia na janela e uma mulher descobria que o marido dela tinha parado de ser cego. "Meu nome é Aureliano Vilarim. Eu trabalho restaurando azulejos antigos, pisos hidráulicos e fachadas de casarões que a cidade quase deixou morrer. Tenho mãos de pedreiro e paciência de relojoeiro. Aprendi a ouvir parede velha estalando, madeira reclamando umidade, rejunte abrindo segredo. O que eu nunca aprendi foi a ouvir minha própria casa mentindo. Yolanda sempre dizia que eu era calmo demais. Ela falava isso rindo quando queria elogiar, e cuspia a mesma frase quando queria me diminuir. "Você parece morto, Aureliano." Na boca dela, minha calma virava defeito. Naquela noite virou arma. Ela subiu para se vestir. Eu fiquei na sala com o menino, que vou chamar aqui de Bento, porque a história já arrancou o suficiente dele e eu não vou entregar o resto. Bento era meu mundo pequeno. Meus horários tinham virado mamadeira, banho morno, roupa lavada no varal da área,
consulta de pediatra, foto enviada para a avó. Depois de anos tentando, depois de exames, tratamento, remédio, agulha, oração de mãe, chá de tia, silêncio de madrugada e esperança quebrando na pia do banheiro, aquele menino tinha chegado, e alguém do lado de fora da minha casa o chamava de herdeiro. Yolanda voltou com um vestido azul escuro e o cabelo preso. Não parecia uma mulher flagrada, parecia uma advogada chegando para defender alguém culpado. Vamos conversar como adultos, ela disse, cruzando os braços. Conversa apagada não é conversa de adulto. Ela fechou os olhos, respirou fundo, encenando paciência. Evaristo é exagerado. Ele fala assim com todo mundo. Chama os filhos dos funcionários de príncipe, princesa, campeão. É o jeito dele. Ele pergunta do sono do Bento. O queixo dela endureceu. Você viu outra mensagem? Bi, o suficiente. Ela se aproximou. O perfume dela ainda estava fresco, misturado a sabonete caro. Você sabe o que está fazendo? Está destruindo nossa paz por paranoia. Nossa paz já estava morta. Eu só achei o corpo. Ela me encarou como se quisesse bater, mas tinha medo de fazer barulho e acordar a vizinhança. Eu não vou aceitar esse interrogatório. Então não aceite. Eu não pedi permissão para enxergar. Ela virou o rosto. O menino começou a resmungar. Yolanda estendeu os braços. Medale. Meu corpo reagiu antes da cabeça. Eu dei meio passo para trás. O gesto foi pequeno, mas ela sentiu. Os olhos dela molharam, não de dor, de ofensa. Agora vai usar meu filho contra mim? Nosso filho. Engraçado. Agora é nosso. Até um minuto atrás você parecia duvidar. A frase caiu no chão entre nós. Ela percebeu tarde demais. Eu olhei para ela por muito tempo. Obrigado por confirmar que existe motivo. Yolanda abriu a boca. Nada saiu. Pela primeira vez naquela noite, ela não tinha resposta pronta. Eu levei Bento para o quarto. Ela ficou na sala, imóvel. Ou talvez estivesse recalculando. Gente como Yolanda não entra em pânico por remorso. Entra em pânico quando perde controle da narrativa. Na madrugada, enquanto ela fingia dormir no outro lado da cama, eu fiquei sentado na poltrona do quarto do bebê. A luz amarela do abajur fazia sombra nas paredes. Bento dormia de boca entreaberta. O ventilador girava devagar. A cidade lá fora cheirava a chuva, folha molhada e asfalto quente, que finalmente tinha esfriado. Peguei meu celular e procurei por Helena Siqueira. Eu sabia que Evaristo era casado. Todo mundo sabia. Ele fazia questão. Nas festas, aparecia de aliança grossa, esposa elegante, discurso sobre família. A foto dela nas redes sociais mostrava uma mulher de cabelo grisalho curto, vestido simples, sorriso de professora que já corrigiu mentira demais para se impressionar com qualquer uma. Morava no bairro do Marizal, participava de um projeto social de leitura. Tinha um cachorro caramelo chamado Fubá. Passei quase uma hora olhando para a tela. Podia não mandar nada. Podia engolir. Podia esperar Yolanda explicar. Podia preservar a fachada que cestava da nossa família. Então lembrei da palavra herdeiro. Enviei as capturas com uma frase só. A senhora merece saber por onde a mentira entra. Não escrevi mais nada. Ela respondeu quando o céu começava a clarear. Posso ir até sua casa hoje? Eu li, reli e senti uma coisa estranha. Não era alívio. Era a sensação de que eu tinha puxado uma linha solta e agora uma roupa inteira ia desmanchar. À tarde, Yolanda disse que teria reunião longa. Beijou Bento na testa, evitou minha boca, pegou a bolsa e saiu com pressa. O carro dela sumiu na esquina. Eu fiquei na janela com Bento no colo, observando o portão fechar. A casa fez aquele silêncio de depois da mentira. Tudo igual, mas nada confiável. Helena chegou antes do horário combinado. Não tocou a campainha de imediato. Vi pela câmera do portão que ela ficou parada na calçada, segurando uma pasta preta contra o peito, como se precisasse convencer o próprio corpo a entrar. Abri. Ela olhou para mim sem teatro. Aureliano? Sim. Helena. A voz dela era baixa, firme, mas os olhos estavam vermelhos. Entre. Ela passou pelo portão com cuidado, olhando o jardim pequeno, as samambaias que Yolanda comprara num domingo alegre, o balanço de plástico pendurado para Bento usar quando crescesse um pouco mais. Cada detalhe parecia acusar alguém. Na sala, Bento estava no tapete, segurando um mordedor de borracha. Helena parou ao vê-lo. A expressão dela mudou. Não ficou mais triste. Ficou mais grave. Ele é lindo. E... Minha voz falhou um pouco. Ela percebeu, mas não comentou.
Sentou-se na ponta do sofá. Abriu a pasta. Dentro havia impressões, cópias de comprovantes, páginas de mensagens, fotos borradas de corredores de hotel, recortes de extrato bancário. Eu sabia de uma parte, ela disse. Não sabia do menino. Sentei na cadeira em frente. Há quanto tempo? Ela passou a mão no rosto. Tempo suficiente para eu ter vergonha de ainda estar casada. Não foi isso que eu perguntei. Helena levantou os olhos, e ali eu vi uma mulher cansada demais para aceitar julgamento de outro ferido. Começou, pelo que consegui provar, antes da gravidez dela. Meu peito fechou. Bento bateu o mordedor no chão e riu sozinho. O somme foi cruel. Helena puxou uma folha. Ele comprou passagens para São Paulo fingindo visita técnica. Havia recibos de diárias em hotel, transferências para uma conta que não é dela diretamente, mas de uma prima, presentes, jantares. O padrão é claro. Quanto? Dinheiro? Assente, mais do que ele admitiria, e menos do que ele achava que eu não descobriria. Ela empurrou um papel pela mesa. 37 mil reais, dizia uma anotação à mão ao lado de várias movimentações, sem símbolo, sem disfarce, só o número e a palavra. Dinheiro de uma vida limpa sendo despejado em quarto de hotel e perfume de outra mulher. Isso saiu de onde? Perguntei. Da conta que ele jurou que era reserva para a reforma da casa da mãe dele. Eu ri. Somme seco. Yolanda disse que estava pagando parcelas de um curso de gestão. Talvez o curso fosse como destruir duas famílias em silêncio. Ficamos calados. Helena abriu outra página. Tem áudio. Eu balancei a cabeça. Não agora. Você precisa ouvir. Não agora. Minha voz saiu dura. Ela respeitou. Fechou a pasta devagar. Desculpe. Não peça desculpa pelo lixo dos outros. Ela olhou para o berço portátil perto da parede. Você vai fazer exame? A pergunta estava ali desde o primeiro minuto. Só faltava coragem. Eu apertei as mãos. Yapedi okit. Yolanda sabe? Não. Helena assentiu. Evaristo acha que talvez seja dele. O ar sumiu da sala. Ele disse isso em mensagem para um amigo. Como piada. Uma piada de homem nojento. Se o moleque puxar meu queixo, vou ter problema. Foi a frase. Senti minhas mãos ficarem frias. Bento me olhou como se eu fosse a única coisa segura no mundo. Eu levantei e fui até a cozinha. Abri a torneira. A água bateu forte na pia. Fiquei olhando para os azulejos verdes que eu mesmo tinha restaurado quando compramos a casa. Cada peça antiga recolocada com cuidado. Eu tinha salvado parede por parede daquela casa. Não sabia que precisava salvar minha própria vida também. Helena apareceu na porta da cozinha. Aureliano, não fala. Está bem. Só não fala por um minuto. Ela ficou quieta. A água corria. Eu pensei em Yolanda grávida, sentada na cama, chorando porque tinha medo de perder o bebê. Pensei em mim cozinhando canja, segurando a mão dela em consulta, indo atrás de fralda de madrugada, aprendendo a dobrar bode pequeno. Pensei nela olhando no meu olho todo esse tempo. Depois fechei a torneira. Até o resultado sair, nada explode. Helena me estudou. Você consegue? Não sei. Mas vou tentar. Por ele? Olhei para Bento. Por ele. E por mim. Não quero virar o monstro que eles merecem. Helena juntou os papéis. Antes de sair, parou no corredor. Evaristo vai receber uma homenagem daqui a alguns dias. Um prêmio empresarial. A rede de laboratórios quer anunciar uma parceria grande. Vai ter diretoria, imprensa local, patrocinadores. Eu entendi antes que ela terminasse. Você quer fazer lá. Eu quero que ele perca o palco onde sempre fingiu ser honrado. E Yolanda? Helena não respondeu logo. Yolanda escolheu o mesmo palco. Depois que ela foi embora, a casa ficou pesada. Não triste, pesada. Como se as paredes tivessem absorvido cada palavra. Yolanda voltou tarde. Trazia cheiro de perfume reaplicado e mentira nova. Reunião puxada, ela disse, largando a bolsa. Eu estava dando mamadeira para Bento. Imagino. Ela me olhou com desconfiança. Você está estranho. Estou aprendendo. Aprendendo o quê? A ouvir pausa. Ela abufou. Lá vem você com essas frases de velho. Velho não. Atento. Ela tirou o salto com irritação. Eu não tenho energia para isso. Mentira consome mesmo. Ela virou rápido. Você vai continuar? Vou terminar. Terminar o quê? Olhei para o menino. O que você começou? Ela ficou dura, depois riu. Você se acha muito inteligente, Aureliano. Mas você sempre foi simples. Bom, previsível. Fácil de convencer. Não tenta bancar estrategista agora. A frase doeu porque era verdade em parte. Eu tinha sido fácil de convencer. Não por burrice. Por amor. Ajeitei a mamadeira. O previsível ainda surpreende quando para de pedir licença.
Ela pegou a bolsa de novo, subiu batendo o pé. Ouvi gavetas abrindo. Talvez conferisse documentos. Talvez apagasse mais mensagens. Talvez ligasse para Evaristo no banheiro, com a torneira aberta, como se a água pudesse afogar culpa. Na manhã seguinte, o kit chegou. Caixa branca, discreta. Yolanda estava na cozinha. O que é isso? Material de trabalho. Ela olhou a etiqueta. Você agora recebe material de trabalho em casa? Quando a obra é doméstica, sim. Ela franziu a testa. Não entendeu. Ou fingiu. Esperei ela sair. Fiz tudo como indicado, com as mãos tremendo mais do que quando subi em andaime velho. Coleta minha. Coleta de Bento. Envelope lacrado. Agência dos Correios. Atendente perguntando se eu queria comprovante impresso. Eu disse que sim, porque naquele momento eu precisava de papel provando que algo no mundo seguia procedimento. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Não houve música dramática. Não houve tempestade bíblica. Houve arroz grudando no fundo da panela. Houve cliente reclamando de atraso. Houve fralda vazando na madrugada. Houve Yolanda me chamando de frio. Houve minha mãe perguntando por telefone se eu estava comendo direito. Houve a vida sendo grosseira e continuando. Em uma noite peguei Yolanda no quintal, falando baixo. Não, Evaristo, você não está entendendo. Ele viu alguma coisa. Eu conheço aquela cara. Parei atrás da porta de vidro. Se ele fizer escândalo, você vai negar. Você sempre negou melhor do que eu. Ela escutou. Não me ameaça. Eu também tenho coisa sua. Meu estômago apertou. Ela virou e me viu. O celular caiu um pouco na mão dela. Era a Marina, disse rápido. Marina agora atende por Evaristo? Ela empalideceu. Você está me espionando? Abri a porta. Não. Só parei de ser cenário. Ela desligou. Os dedos tremiam. Você não sabe com quem está mexendo. Sei. Com covardes. Cuidado, Aureliano. Você devia ter cuidado antes de chamar outro homem para dentro da vida do meu filho. Ela avançou um passo. Você não tem prova de nada. Ainda, a palavra fez mais estrago do que grito. Yolanda recuou. Naquela noite ela dormiu no quarto de hóspedes. Ou disse que dormiu. Eu ouvi passos, mensagens, choro curto, depois silêncio. Não fui atrás. Pela primeira vez em anos, não corri para consertar o desconforto dela. Deixei que sentisse a borda. No trabalho, meus funcionários perceberam. Jacó, meu ajudante mais antigo, olhou para mim enquanto raspávamos argamassa velha numa fachada perto do ver-o-peso e disse: Patrão, o senhor está com a cara de quem engoliu prego. Talvez tenha engolido a caixa. Ele parou a espátula. Precisa de alguma coisa? Quase disse que não. Era meu padrão. Engolir, resolver, seguir. Mas naquele dia eu só respondi: preciso que você toque a obra por 2 tardes, se eu sumir. Fechado. Sem pergunta? Pergunta é para quem não confia. A frase simples me pegou desprevenido. Virei o rosto para fingir que olhava a parede. A mensagem do laboratório chegou numa sexta-feira abafada. Eu estava dentro da caminhonete, parado perto da doca, com o vidro embaçado pelo ar-condicionado. Baixei o arquivo. A tela carregou devagar demais. Probabilidade de paternidade. 99,99%. Bento era meu. Encostei a cabeça no volante. Não chorei bonito. Não chorei como o homem forte em comercial de banco. Eu desmontei. O corpo inteiro sacudiu. Tive que desligar o carro porque meu pé tremia no freio. Buzinaram atrás. Um motoboy xingou. Eu nem ouvi direito. Bento era meu. A primeira coisa que veio foi alívio. Grande, brutal, limpo. A segunda foi ódio, porque Yolanda me deixou atravessar dias com uma pergunta que nenhum pai deveria carregar. Ela me viu dar banho nele, beijar os pés dele, acordar antes do sol e deixou a dúvida comer meus ossos. Quando consegui respirar, liguei para Helena. Ela ficou quieta por alguns segundos. Graças a Deus, Deus teve trabalho com essa casa. Ela soltou uma risada triste. Então agora você sabe onde pisar. Agora eu sei onde cortar. A homenagem é amanhã. Ivo, não faça nada que tire seu filho de você. Oisai, estou falando sério. Eu também. Naquela noite, Yolanda apareceu na porta do quarto do bebê. Eu estava dobrando roupas pequenas. Aureliano, fala? Ela ficou com os braços cruzados, sem entrar. Eu quero paz. Paz não é esconder corpo no armário. Você está impossível. Você está atrasada. Ela respirou fundo. E se eu errei? Todo mundo erra. Dobrei um macacão amarelo. Erro é esquecer leite no fogo. Ela engoliu seco. Eu me senti sozinha. Parei. Olhei para ela. Não usa essa palavra como faca. É verdade.
Eu estava do seu lado em cada consulta. De corpo. Não faz isso. Você sumia no trabalho. Chegava cansado. Falava de piso, contrato, cliente. Eu estava apavorada e ele me ouvia. Ele te ouvia em hotel. Ela fechou os olhos. Você quer me humilhar? Não. Quero que você pare de vender culpa parcelada. Ela se aproximou. Eu ainda amo você. Essa frase, dita por ela, não entrou em mim. Bateu e caiu. Amor que precisa esconder recibo não é amor. É vício com aliança. Ela começou a chorar. Talvez fosse verdadeiro. Talvez fosse reflexo. Eu já não tinha ferramenta para medir. E o Bento? Ela perguntou. O Bento vai ter pai. Sempre. E mãe? Isso você decide todo dia. Ela saiu sem responder. A homenagem aconteceu num salão de eventos de um hotel na Estação das Docas. Vidro, luz quente, música baixa, garçom passando com bandeja, empresário sorrindo como se todos tivessem acabado de doar a própria alma e recebido o recibo. Eu fui de camisa branca simples e blazer que usei em casamento de primo. Nada chamativo. Eu queria parecer menos uma ameaça do que uma testemunha. Helena me esperava perto de uma coluna. Vestia preto, sem joia, sem exagero. Uma mulher que já tinha chorado tudo o que precisava antes de sair de casa. Você trouxe? Ela perguntou. Mostrei o pendrive no bolso interno. Áudios, capturas, extratos, comprovantes. Tudo separado por data. E uma gravação fresca. Ela ergueu a sobrancelha. Gravação de quê? Oferta que ele ainda vai fazer. Você tem certeza? Homem que compra silêncio uma vez vira cliente fiel. Ela olhou para o salão. Evaristo estava perto do palco, rindo alto, mão no ombro de um diretor, a postura aberta de quem nunca encontrou consequência. Cabelo alinhado, terno caro, relógio discreto demais para ser barato. Yolanda estava ao lado dele. Meu estômago virou quando vi. Ela usava um vestido creme, elegante, e sorria de um jeito que eu conhecia. O sorriso de quando queria ser vista, o sorriso de quando ela me fazia tirar foto e dizia: não pega meu lado ruim, como se existisse algum lado dela que eu não tivesse amado. Evaristo tocou de leve a cintura dela. Meu corpo inteiro ficou frio. Helena notou. Respira. Estou respirando. Parece que está contando tijolo. Estou escolhendo qual parede cai primeiro. Ela quase sorriu. Fiquei no canto por alguns minutos. Yolanda me viu primeiro. O rosto dela travou. Disse algo a Evaristo. Ele virou a cabeça. O sorriso dele não sumiu, só ficou mais fino. Veio caminhando em nossa direção como político descendo de palanque. Aureliano, disse ele. Não sabia que você frequentava esse tipo de evento. Hoje vim pela parte educativa. Ele olhou para Helena. Querida, você também? Helena não respondeu. Só encarou. Evaristo aproximou o rosto, baixando a voz. Isso aqui é ambiente profissional. Não transformem questões pessoais em circo. Circo precisa de palhaço, eu disse. Estou procurando o dono. O maxilar dele mexeu. Você está nervoso. Entendo. Mas cuidado com o que pensa que sabe. Yolanda chegou atrás. Tensa. Aureliano. Vá embora. Olhei para ela. Você está bonita para um velório. Ela ficou sem ar. Evaristo se colocou entre nós, como se pudesse editar a cena com o corpo. Vamos conversar no reservado. Claro. Helena fez menção de vir junto. Eu toquei no braço dela. Deixa. O reservado era um corredor lateral perto dos banheiros, com uma porta de serviço e um vaso grande de planta artificial. O barulho do salão chegava abafado. Evaristo fechou a distância assim que saímos da vista dos outros. Escuta aqui, restaurador. A palavra veio carregada de desprezo. Você tem uma família. Eu também. Ninguém ganha se você abrir a boca. Peguei o celular no bolso e ativei a gravação sem olhar. Quem perde mais? Ele sorriu. Você acha que vai me derrubar com print? Com ciúme de marido velho? Yolanda trabalha comigo. Viagem, jantar, mensagem, tudo explicável. E o dinheiro? O sorriso falhou. Que dinheiro? O que saiu da conta da sua mulher e entrou na vida da minha. Ele chegou mais perto. Quanto você quer? Eu deixei o silêncio trabalhar. Fala o valor, ele continuou. Em reais. Sem drama. Pago e você some. Se quiser separação tranquila, arrumo advogado. Se quiser obra, contrato sua empresa. Se quiser casa, resolvo. O mundo funciona assim, Aureliano. Homem prático entende acordo. Homem prático também sabe guardar recibo. Ele riu pelo nariz. Você é pequeno demais para essa briga. Então por que está oferecendo compra? O rosto dele endureceu. Porque gente pequena faz barulho. E gente grande rouba baixo.
Ele perdeu a paciência. Yolanda estava infeliz. Você era velho, cansado, previsível. Ela queria vida. Eu dei. Se você precisa de consolo, fica com o bebê e com a pose de santo. Meu dedo apertou o celular dentro do bolso. Repete essa parte. Qual? Que eu fico com meu filho. Ele percebeu a armadilha tarde demais. Você está gravando? Eu sorri. Homem pequeno aprende. Ele avançou um passo, mas a porta do corredor abriu. Helena entrou com 2 representantes da diretoria da rede e uma advogada que eu reconheci das fotos no site institucional. Atrás deles, vinha um jornalista local, convidado para cobrir a premiação, fingindo que não entendia nada e entendendo tudo. Helena falou sem levantar a voz. Como você mesmo disse, Evaristo, ambiente profissional. A advogada olhou para ele. Senhor Siqueira, precisamos conversar antes da entrega do prêmio. Ele tentou rir. Isso é ridículo. Helena abriu a pasta e entregou os documentos. Extratos, comprovantes, reservas de hotel, mensagens, uso indevido de verba de representação e transferências cruzadas. Tudo duplicado. Tudo enviado também ao conselho. O rosto de Evaristo ficou vermelho. Você enlouqueceu. Helena manteve os olhos secos. Não. Só parei de proteger sua reputação com a minha vergonha. Yolanda apareceu na entrada do corredor. O rosto dela era um mapa de pânico. O que está acontecendo? Evaristo olhou para ela com ódio, não com amor. Você falou demais? Ela deu um passo para trás. Eu? Você prometeu que estava tudo controlado. Ele soltou uma risada cruel. Você sempre acreditou em promessa fácil. Foi por isso que serviu. O silêncio no corredor ficou pesado. Yolanda piscou, como se tivesse levado um tapa. Serve? Ele percebeu a plateia, mas a máscara já tinha caído. Não distorce. Eu tirei o celular do bolso e apertei play. A voz dele saiu clara, baixa e suja. Fala o valor. Em reais. Pago e você some. A advogada fechou os olhos por um segundo. O diretor mais velho virou para o mais novo, e naquele olhar havia uma sentença sem carimbo. Evaristo levantou a mão. Isso foi tirado de contexto. Eu olhei para ele. Contexto é onde covarde se esconde. A frase bateu no corredor e ficou. O jornalista já não fingia tanto. Helena se afastou, dando espaço para a diretoria cercar Evaristo com educação mortal. Ninguém gritou. Ninguém correu. Foi pior. A queda dele aconteceu em tom baixo, com frase formal, agenda de reunião, suspensão preventiva, auditoria ampliada, entrega cancelada. O prêmio que ele receberia ficou numa caixa perto do palco, embrulhado em veludo, como um troféu para fantasma. Yolanda tentou falar comigo. Aureliano, por favor. Agora, eu não sabia que ele ia dizer aquilo, mas sabia onde estava. Ela chorava, mas os olhos ainda procuravam saída. Ela me manipulou. E você manipulou a mim. Eu estava perdida. Não. Perdido não apaga a conversa. Perdido pede ajuda. Ela segurou meu braço. Eu sou mãe do seu filho. Olhei para a mão dela na minha manga. Então começa a agir como alguém que merece estar perto dele. Ela largou. Você vai me destruir? Eu não precisei. Vocês dois fizeram mutirão. O diretor chamou Evaristo. Ele passou por nós, sem olhar para Yolanda. Helena observou tudo com expressão vazia. Quando ele sumiu pela porta de serviço acompanhado pela advogada e 2 seguranças discretos, ninguém no salão entendeu de imediato. A música continuou. Uma mulher riu alto perto do bar. Um garçom perguntou se alguém aceitava água com gás. A vida tem esse deboche. Enquanto uma pessoa desmorona, alguém pergunta limão ou gelo. Helena encostou na parede. Achei que fosse sentir prazer. Sentiu? Um pouco. Depois passou. Para mim ainda está chegando. Ela olhou para Yolanda, que chorava silenciosa perto da planta artificial. E agora? Agora eu vou para casa. Sozinho? Olhei para Yolanda. Sozinho não. Com a verdade. Saí do hotel sem esperar discurso, sem cena no salão, sem olhar para trás. No estacionamento, a umidade grudou no rosto. Liguei para minha irmã e a Cira, que estava com Bento. Ele dormiu? Dormiu depois de brigar com o travesseiro. Está tudo bem? Olhei para a fachada iluminada do hotel. Vai ficar. Aureliano. Oi. Você fez alguma besteira? Fiz silêncio por tempo demais. Hoje não. Ela ficou quieta. Então venha buscar seu filho. Quando cheguei, Bento dormia no berço portátil da casa dela, com uma meia só, e a Cira me olhou da cozinha. Sua cara está acabada. Minha cara chegou atrasada. O resto já estava. Ela me abraçou. Eu deixei. Não era meu costume, mas naquela noite eu deixei. No dia seguinte, Yolanda voltou para casa no fim da manhã.
Eu estava na varanda, com Bento no colo, olhando a chuva cair. Ela entrou sem chavear o portão. Como alguém que ainda acreditava ter direito automático a tudo. Precisamos conversar. Já conversamos por anos. Você só não me avisou que era monólogo. Ela deixou a bolsa no chão. A empresa afastou Evaristo. Rápidos. Vão abrir investigação. Estão me chamando também. Natural. Você entregou tudo? Entreguei o que era deles. O que era nosso ficou entre nós. Ela pareceu surpresa. Você não mandou as conversas íntimas? Não. Por quê? Olhei para Bento, que brincava com meu dedo. Porque meu filho não precisa crescer com a mãe virando espetáculo na boca dos outros. Yolanda chorou. Dessa vez, sem teatro evidente. O rosto dela desmontou. Ela sentou no degrau da varanda, molhando a barra da calça. Eu estraguei tudo. Não respondi. Eu não sei como virei essa pessoa, virando um pouco por dia. Ela cobriu o rosto. Você me odeia? Pensei. A pergunta era menor do que a resposta. Hoje eu não confio em você nem para me dizer se está chovendo. Ela olhou para o céu, como se só agora percebesse a água. E amanhã? Amanhã eu vou cuidar do Bento. E nós? Eu senti uma tristeza funda, limpa, quase calma. Nós viramos prova. Ela fechou os olhos. Eu posso consertar. Não tudo. Aureliano, você dormiu do meu lado com um segredo que podia arrancar meu filho de mim. Você me viu amar ele sem saber se eu seria quebrado depois. Isso não é erro. É crueldade. Ela tentou tocar meu joelho. Afastei. Eu quero que você vá para a casa da sua tia por enquanto. Você está me expulsando? Estou tirando o incêndio do quarto do bebê. Ela se levantou. Você não pode decidir tudo sozinho. Sobre mim posso. Eu sou mãe. Então a conversa sobre Bento será com advogado, calendário e respeito. Não com ameaça. Ela riu entre lágrimas. Você ficou frio? Não. Eu fiquei claro. Yolanda subiu para arrumar uma mala. Ouvi gavetas, zíper, choro abafado. Bento bateu palmas sem entender. Eu beijei a cabeça dele. Naquela tarde minha casa mudou de som. O salto dela não desceu mais a escada. O secador não ligou no quarto. O perfume não ficou no corredor. Sobrou o barulho do ventilador, da chuva, da respiração do meu filho. Sobrou também uma dor enorme, mas a dor pelo menos não mentia. A separação começou formalmente uma semana depois. Advogada, documentos, mediação, guarda compartilhada, pensão organizada, horários, tudo aquilo que parecia frio demais para uma história que tinha queimado tanto, mas o frio dos papéis salvou o que o calor das emoções podia destruir. Eu não queria guerra com Yolanda pela maternidade dela. Queria limite. Ela tentou algumas vezes transformar culpa em nostalgia. Lembra de Alter do chão? Ela perguntou numa noite, deixando Bento em casa. Lembro. A gente era feliz. Éramos. Não significa nada? Significa que existiu. Não que ainda exista. Ela abaixou os olhos. Você fala como se eu tivesse morrido. A pessoa em quem eu confiava morreu. Você só usa o rosto dela. Ela chorou no portão. Eu não abri. Houve dias ruins. Não vou mentir. Houve madrugada em que eu acordei achando que tinha ouvido Yolanda me chamar. Houve manhã em que fiz café para 2 por hábito. Houve domingo em que dobrei uma camiseta dela esquecida no fundo do cesto e fiquei sentado na lavanderia por meia hora, odiando uma peça de roupa por ainda cheirar a passado. Bento crescia no meio disso como planta teimosa em rachadura. Ria quando eu fazia careta. Chorava quando o banho acabava. Apontava para as luminárias antigas que eu restaurava e dizia sons sem sentido, como se comentasse meu trabalho. Eu levava a ele as obras pequenas quando era seguro. Jacó dizia, esse menino vai mandar na firma. Já manda. Melhor chefe que o senhor. Mais bonito, pelo menos. A vida não virou boa de repente. Ela virou possível. Evaristo caiu mais feio do que eu esperava. Primeiro foi afastamento. Depois demissão por justa causa. Depois apareceram outras notas frias, outras viagens falsas, outras despesas maquiadas. A imprensa local tratou como escândalo corporativo, não como romance. Foi o castigo mais justo. Ele não ficou famoso como amante perigoso. Ficou conhecido como executivo que roubava com recibo mal feito. Helena me mandou uma mensagem meses depois. Ele tentou dizer que foi armação minha. Respondi. Homem sem caráter chama espelho de inimigo. Ela mandou um emoji rindo. O primeiro leve desde que a conheci. Yolanda perdeu o cargo. Não perdeu a profissão, porque a vida raramente entrega justiça perfeita, mas perdeu o brilho fácil. Passou a trabalhar remotamente para uma empresa menor em Ananindeua. Quando vinha buscar Bento, estava mais simples. Menos perfume,
menos pressa, menos palco. Às vezes eu via nela um arrependimento real, às vezes via só saudade do conforto que perdeu. Aprendi a não investigar tanto. Certas respostas não pagam o aluguel da paz. Um dia, ela me disse no portão: "Obrigada por não ter jogado tudo na internet." Eu ajeitei a mochila de Bento no ombro dela. "Não confunda limite com perdão." "Oisai." Esperou. Ela segurou o Bento, que puxou o brinco dela. "Ele vai saber?" A pergunta me pegou. Quando for adulto e perguntar como adulto, vai ouvir uma versão que não o destrua. "Você consegue fazer isso?" "Estou tentando não passar sua dívida para ele." Ela chorou em silêncio. "Você mudou." Fui mudado. No primeiro aniversário de Bento, depois da separação, fizemos uma festa pequena na casa da minha mãe, no bairro da Cidade Velha. Bolo de cupuaçu, salgadinhos, balões tortos, criança correndo, tia falando alto, vizinho aparecendo sem convite e sendo tratado como família. Yolanda veio. Ficou num canto, ajudou a servir suco, não tentou ocupar o centro. Minha mãe foi educada, fria o suficiente para congelar tucupi. E a Cira sussurrou no meu ouvido: "Você está bem?" Olhei Bento tentando enfiar a mão inteira no bolo. "Agora estou ocupado." Isso não é resposta, é a melhor que tenho. Mais tarde, quando todos foram embora, fiquei recolhendo copos no quintal. Yolanda se aproximou. "Ele parece com você quando franze a testa." Eu ri sem querer. "Coitado." Ela sorriu. "Pequeno, triste. Eu sinto falta da nossa casa." Eu também senti. Depois percebi que sentia falta do que pensei que ela era. "Você nunca vai me perdoar?" Segurei um saco de lixo nas mãos. "Talvez um dia eu pare de te cobrar dentro de mim. Isso é o máximo que posso prometer." Ela assentiu. "E se eu ainda amar você?" Olhei para ela com cuidado. Não queria ferir por prazer. Já havia ferida suficiente. Amor depois da traição precisa chegar com humildade. O seu ainda chega querendo cadeira. Ela abaixou a cabeça. "Entendi. Tomara." Ela foi embora com Bento porque era a semana dela. Minha casa ficou quieta. Entrei, lavei os copos, guardei o resto do bolo, sentei no chão da sala. A mesma sala onde o celular dela tinha acendido meses antes. A mesma luz amarela. Outro homem. Na estante, havia uma foto minha com Bento no ver-o-peso. Ele no meu colo, chapéu pequeno torto, eu rindo. Peguei a moldura. Pensei no que quase perdi sem perder. Pensei no que perdi de verdade. Não era só a mulher. Era a versão de mim que achava que amor bastava para manter telhado de pé. Hoje, quando restauro uma fachada antiga, presto mais atenção às rachaduras. Algumas são superficiais. Um pouco de massa, lixa, tinta e a parede aguenta. Outras atravessam fundo. Se você só pinta por cima, a chuva volta e abre tudo de novo. Meu casamento era assim. Por anos eu pintei por cima de pequenos avisos. O jeito que Yolanda escondia o celular. As viagens que mudavam de data, o riso nervoso quando Evaristo ligava, a minha vontade de acreditar fazia o serviço sujo da mentira. Não faço mais isso. Meu relacionamento com Yolanda hoje é uma ponte estreita por onde só passa o necessário. Horários, saúde de Bento, escola, remédio, vacina, documento. Sem passeio pela memória, sem falsa amizade, sem guerra. Às vezes, esse tipo de paz parece pouca coisa para quem olha de fora. Para mim, é uma construção difícil, tijolo por tijolo. Sem música, sem aplauso. Helena se mudou para Recife para morar perto de uma irmã. Antes de ir, me encontrou num café simples perto da Praça Batista Campos. Conversamos sobre advogados, sobre filhos adultos dela, sobre o cansaço de recomeçar com mais idade do que vontade. "Você se arrepende?" Ela perguntou. "De ter exposto?" "Sim. Mexi o café. Me arrependo de ter precisado." Ela concordou. "Eu também." "E você? Vai ficar bem?" Ela olhou pela janela. "Não sei, mas vou ficar verdadeira. Já é alguma coisa." Brindamos com xícaras de café ruim. Foi o mais perto de uma celebração que tivemos. Quanto a mim, comecei a aceitar trabalhos menores. Menos dinheiro, mais presença. Aprendi a recusar serviço que me tiraria de casa por semanas. Passei a cozinhar melhor. Arroz ainda queima às vezes, mas Bento come feijão como se fosse prêmio. Nas manhãs de domingo, caminho com ele pela orla, compro tapioca, deixo que ele aponte barcos, pombos, cachorros, qualquer coisa que pareça milagre para olhos novos. E em algumas noites, quando a casa fica quieta demais, a dor volta, não como faca, como chuva fina, presente, insistente, mas suportável.
Eu deixo cair. Não tento fingir sol o tempo todo. A maior vingança, descobri, não foi derrubar Evaristo no corredor de um hotel. Aquilo foi consequência. A maior vingança foi não deixar que a sujeira deles decidisse que tipo de pai eu seria. Foi não transformar Bento em arma. Foi olhar para Yolanda, com todo o estrago que ela fez, e ainda escolher um limite que não envenenasse meu filho. Não confundam isso com fraqueza. Fraqueza teria sido engolir tudo para manter foto bonita. Fraqueza teria sido gritar até perder a razão. Fraqueza teria sido usar a criança para bater na mãe. O que eu fiz exigiu uma frieza que eu nem sabia ter. Eu perdi um casamento. Perdi uma ilusão. Perdi a confiança fácil, aquela coisa quase infantil de acreditar que quem dorme ao seu lado não constrói outro mundo pelas suas costas. Mas não perdi meu filho. Não perdi minha voz. Não perdi meu nome. E no fim, para um homem que passou meses achando que ia desabar, isso já é muito mais do que parecia possível. Se você me perguntar se eu faria tudo igual, eu não sei. Tem dias em que acho que fui justo, tem dias em que acho que fui duro demais, tem dias em que lembro de Yolanda chorando no portão e sinto pena. Tem dias em que lembro dela dizendo que Evaristo era só exagerado e sinto nojo. Cura não é linha reta. É rua cheia de buraco, chuva e obra parada, mas ainda é caminho. Teve um detalhe que eu não contei antes porque parece pequeno, mas foi nele que entendi que eu não podia voltar atrás. Depois da separação, encontrei uma caixa no fundo do armário do corredor. Era uma caixa de sapato comum, com fitas de ultrassom, cartões de chá de bebê, recibos de farmácia e um bilhete meu para Yolanda, escrito numa madrugada em que ela teve medo de perder a gravidez. Eu tinha escrito: "Você não está sozinha, eu seguro o que pesar." Fiquei sentado no chão com aquele papel na mão, olhando minha letra torta, e percebi que eu tinha cumprido a promessa. Quem não tinha cumprido nada era ela. Na mesma caixa havia um laço de presente que eu não reconheci, pequeno, prateado, com o nome de uma joalheria fina impresso por dentro. Não procurei mais, não abri gaveta, não revirei bolsa antiga, não precisava de nova faca para provar que já estava sangrando. Fechei a caixa e guardei apenas os papéis de Bento. O resto coloquei numa sacola. Quando Yolanda veio buscar as roupas dela, entreguei. "O que é isso?" ela perguntou. "Sobras." Ela abriu a sacola, viu o laço e o rosto entregou uma história inteira sem uma palavra. "Eu posso explicar." "Não explique resto. Só leva." Ela segurou a sacola junto ao peito. Por um segundo parecia menor, não por humildade, mas porque não havia mais palco para ela crescer em cima de mim. "Você nunca foi cruel assim. Eu nunca precisei ser exato." Depois disso, parei de procurar detalhes. Essa foi uma decisão importante. A traição cria fome. A gente quer saber onde, quando, quantas vezes, com qual roupa, em qual mesa, em qual cama. Parece que cada resposta vai fechar uma ferida, mas abre outra. Eu entendi que a verdade necessária eu já tinha. O resto era veneno com gosto de investigação. No processo de mediação, Yolanda tentou pedir para que eu assinasse uma cláusula de confidencialidade ampla, como se minha memória fosse documento de empresa. A advogada dela falou bonito, usando palavras redondas. Eu escutei. Minha advogada, uma mulher pequena chamada Creuza, com óculos na ponta do nariz e paciência nenhuma para teatro, apenas perguntou: "Confidencialidade para proteger a criança ou para limpar a reputação da senhora?" Yolanda ficou olhando para a mesa, e eu respondi antes dela: "Para proteger o Bento, eu assino o que for justo. Para fingir que nada aconteceu, não assino nem guardanapo." Creuza sorriu de canto. Yolanda não. Foi ali que percebi outra coisa. Minha vida nova precisaria de frases curtas, não por grosseria, por sobrevivência. Gente manipuladora adora conversa longa, porque em conversa longa ela muda o assunto, troca a culpa de lugar, transforma fato em sentimento, sentimento em acusação, acusação em choro. Frase curta é parede, bate e volta. Alguns amigos sumiram, outros apareceram. Um vizinho que quase nunca falava comigo me viu carregando Bento e uma compra pesada e disse: "Eu soube por alto. Não vou perguntar. Só digo uma coisa: domingo faço peixe assado. Se quiser trazer o menino, aparece." Eu apareci, não porque precisava de peixe, porque precisava lembrar que ainda existia gente que oferecia presença sem cobrar explicação. Bento deu seus primeiros passos segurando na perna da minha calça. Eu estava tentando montar uma prateleira. Para variar,
fazendo algo torto dentro de casa depois de passar a vida endireitando casa dos outros. Ele se levantou, soltou uma mão, fez uma cara séria igual fiscal de obra e veio cambaleando até mim. Eu larguei a chave de fenda e abri os braços. Vem, meu filho. Ele caiu sentado antes de chegar. Depois riu. Eu ri também. Chorei logo depois, escondido no banheiro, porque algumas alegrias chegam carregando tudo que quase foi perdido. Naquela noite mandei uma foto para Yolanda. Só a foto, sem legenda. Ela respondeu, obrigada. Eu escrevi, ele andou. Ela mandou, queria ter visto. Fiquei olhando a mensagem. A parte antiga de mim quase respondeu com consolo. A parte nova respirou e digitou apenas, vai ver outras vezes. Não perca por escolha. Foi a frase mais honesta que eu podia dar. Com o tempo, aprendi que vencer não é ficar por cima todos os dias. Vencer é conseguir dormir sem ensaiar discussão imaginária até o amanhecer. Vencer é ouvir o nome dela e não sentir o corpo inteiro virar pedra. Vencer é entregar Bento no portão e não procurar no rosto dela sinais de arrependimento, como quem procura moeda caída. Vencer é aceitar que algumas pessoas pedem perdão porque entendem o dano, e outras porque querem sair do papel de vilãs. A diferença aparece no comportamento, não na lágrima. Eu não virei santo. Tive raiva, tive pensamentos feios. Imaginei Evaristo sendo vaiado, Yolanda sendo desmascarada em público, os dois perdendo tudo de uma vez. Parte de mim queria essa cena, talvez ainda queira em dias ruins. Mas toda vez que essa vontade crescia, Bento fazia alguma coisa pequena, como dormir com a mão agarrada ao meu dedo, e eu lembrava que o futuro dele não podia ser alimentado pela minha sede. Então eu escolhi uma vingança menor e mais difícil, não repetir a destruição. E é por isso que, quando conto essa história, não conto como um herói. Conto como um homem que quase se perdeu, parou na beira, olhou para o filho e decidiu voltar segurando só o que ainda merecia ser salvo. Agora eu quero saber de você, que ficou comigo até aqui. Se estivesse no meu lugar, com um filho pequeno no meio da mentira, você teria exposto tudo naquele evento ou teria resolvido em silêncio para proteger a família? Fui frio demais. Fui justo ou fui bobo por ainda poupar Yolanda de uma destruição maior? Escreve nos comentários, porque essa decisão ainda pesa em mim mais do que eu admito em voz alta.